Salve família tricolor, vídeo de repercussão aqui no Turbina para a gente conferir as informações do São Paulo, as informações também do São Paulo que se reapresenta após o vexame pelo Campeonato Brasileiro contra o rival Palmeiras, a derrota por 5-0, traz alguns pensamentos ao torcedor e a gente vai falar disso por aqui. Informações também do São Paulo Futebol Clube nas categorias de base e futebol feminino e informações do pós-jogo, a repercussão após a derrota. Vamos primeiro falar dos destaques da coletiva do técnico Dorival. Dorival Júnior disse o seguinte, né? Eu quero aqui trazer os destaques do Dorival e tentar falar com você a respeito disso, né? E você pode também deixar nos comentários a sua opinião em relação a este jogo. Quem é o principal culpado pela derrota vexatória do São Paulo para o Palmeiras por 5-0? Dorival admite vergonha com goleada sofrida pelo São Paulo, abre aspas. Não é digno da nossa equipe, fecha aspas. Ele disse o seguinte quando questionado a respeito do placar e da situação do São Paulo no Clássico. Foi comportamental de todos nós, e isso inclui todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Acho que é uma responsabilidade que tem que ser dividida. Consequências tem que ter, mas temos que ter o equilíbrio, afirmou o técnico Dorival. Além disso, Dorival disse o seguinte, abre aspas, vamos saber dividir o que está acontecendo. Há 3 dias fizemos uma atuação excelente no Morumbi. Amanhã voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa. Eu assumo a responsabilidade, completou o técnico Dorival. E sobre a questão da tabela do campeonato, Dorival disse o seguinte, abre aspas, é uma situação que nos incomoda. Estamos trabalhando com muita força para reverter esse quadro. Não tivemos as forças que encontramos dentro do nosso campo para vencer os adversários. Precisamos estar mais atentos para tudo isso. Então, quando questionado a respeito da partida, da postura, o técnico Dorival atribuiu a todo mundo e também chamou a responsabilidade. Quanto à situação na tabela, o Dorival disse que incomoda essa situação e que o São Paulo, infelizmente, não consegue fazer jogos fora de casa da maneira que faz dentro do Morumbi. Isso também a gente tem que ressaltar que é o apoio da torcida, que faz toda a diferença quando o São Paulo joga dentro de casa. Então é importante os próximos jogos o São Paulo vencer pelo menos os jogos em casa e tentar buscar no máximo aí um empate fora de casa. Não jogos vergonhosos como foi o anterior contra o rival Palmeiras, né? Lucas Moura, infelizmente o Lucas acabou saindo do jogo, né? Substituído por conta de uma lesão na coxa e o jogador pode desfalcar o São Paulo aí em pelo menos 3 semanas, mas eu acredito que deve ser um pouco mais que isso daí. O estiramento na coxa, o Lucas vai se tratar no Refis do São Paulo, quem entra lá sempre demora para voltar, se é que volta, e se quando volta, não volta também às vezes 100%. Esse é o Refis Plus do São Paulo. Então tomara que o Lucas consiga se recuperar o quanto antes, porque é um jogador que a gente precisa, que faz a diferença no time do São Paulo. É um jogador lúcido, com boa qualidade e pode ajudar muito o São Paulo nessa situação. Tomara, né, que o Lucas volte o quanto antes. Para a gente falar das notícias após o Clássico, né? A situação do São Paulo na tabela do campeonato. A rodada ainda não finalizou, né? O São Paulo permanece na 10ª colocação, 38 pontos até o momento, né? São 29 rodadas, 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados, 34 gols sofridos e tem um saldo aí em 0, né? O São Paulo não tem nem mais saldo, né? Depois aí da derrota para o Palmeiras, né? Acabou sendo derrotado e perdeu ali os 5 gols de saldo que tinha, né? Cuiabá segue na sequência com 37, Cruzeiro 37, Corinthians 36, Internacional também 35, Bahia 34 e Goiás 31. Abre a zona de rebaixamento o Vasco com 30, o Santos com 30, Coritiba 20 e América 19. Ainda vão jogar na rodada, né? O Vasco enfrentando o Internacional nesta quinta, às 7 da noite. O Santos enfrentando o Coritiba, jogando em casa às 9h30 da noite. As duas equipes aí, Santos e Vasco, que podem sair da zona de rebaixamento
diante de uma combinação de resultados, né? A próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa no domingo, às 4 da tarde, no dia 29. Depois o São Paulo tem o confronto jogando em casa, né, contra o Cruzeiro, jogo na quinta, no dia 2, às 8 horas da noite. E aí, depois o São Paulo tem o jogo contra o Fluminense, mas que foi adiado pela rodada 32, né? Então, é muito importante aí o São Paulo tentar buscar uma vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, que é muito difícil. E também não dá para deixar de vencer o Cruzeiro jogando no Morumbi. Esse jogo, São Paulo e Cruzeiro, será uma final na tabela do campeonato, né? Olhando aí a classificação, o Cruzeiro está ali brigando pelo meio de tabela junto com o São Paulo. Então, diante dos próximos jogos, se o São Paulo não vencer o Atlético Paranaense, no mínimo tem que buscar um empate fora de casa. O São Paulo que ainda não venceu fora de casa. E depois tem um confronto contra o Cruzeiro, né? Um confronto direto aqui, brigando para fugir da parte de baixo. Se o São Paulo não vencer esse jogo, se complica na tabela e a situação pode ficar muito grave. O elenco se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, já fez um treinamento de olho no jogo contra o Atlético Paranaense. Os jogadores que atuaram por maior parte do tempo contra o Palmeiras no Choque Rei realizaram os trabalhos regenerativos e os demais foram ao gramado com o técnico Dorival Júnior para ajustes táticos dentro do campo, né? Além disso, Arboleda recuperado deve ser opção para o jogo contra o Atlético Paranaense e o Luan da mesma maneira. Pablo Maia, que cumpriu suspensão, também estará à disposição do Dorival Júnior para o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Aí as fotos do treino de hoje. O São Paulo faz mais um treino na sexta-feira, depois viaja para Curitiba para enfrentar aí o Curitiba, né? Tudo indica aí que o São Paulo viaja no sábado, né? As informações também aí sobre o futebol feminino, né? O São Paulo vence e lidera o grupo na Brasil Ladies Cup Sub-20. Mais uma vez, né? O São Paulo que conquistou a segunda vitória na competição, nas categorias de base, né? Nesta última quarta-feira, o São Paulo enfrentou o Criciúma no estádio municipal Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia, e venceu por 3-0. Na segunda rodada aí da Brasil Ladies Cup Sub-20, né? Em busca da vitória aí, o São Paulo conseguiu mais uma boa atuação, vencendo por 3-0 o jogo contra o Criciúma. Os gols marcados aí pela Ana Júlia, pela Acosta e pela Mi. Parabéns aí ao São Paulo pela vitória. Vamos torcer pelas meninas na categoria Sub-20 na Brasil Ladies Cup. Informações também aí do Sub-20, né? Pela semifinal do Paulista, Sub-20 enfrenta o Ibrachina em Cotia. Quem vencer a partida desta sexta-feira avança no estadual, né? O São Paulo tem um jogo decisivo aí nas categorias de base. Pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Ibrachina no CFA Laudo Natel em Cotia. Entrada gratuita e a transmissão pelo canal do YouTube Paulistão e TNT Esportes Brasil também pelo canal no YouTube, tá? O tricolor fez uma grande campanha com 15 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota, com 57 gols marcados e 16 gols sofridos, né? Com 14 gols feitos aí pelo atacante Thales Vander, que é o goleador do time no torneio. Agora o São Paulo decide aí mais uma vez uma semifinal. Tomara que o São Paulo consiga vencer o jogo aí nesta sexta-feira. Informações também sobre o Sub-17. O tricolor abre finais do Paulista Sub-17 neste domingo em Cotia. E a partida decisiva vai acontecer no próximo sábado no Parque São Jorge, né? O São Paulo que chegou aí praticamente à final, né? Venceu o Palmeiras e agora pega o Corinthians. O jogo no sábado às 10 horas da manhã. São Paulo e Corinthians, CFA Laudo Natel. Torcida única aí do São Paulo. A transmissão da SPFC Play. E também pelo canal Futebol Paulista no YouTube. Depois, no sábado 4/11, o São Paulo tem o confronto de volta contra o Corinthians, o jogo que acontece aí no mando do Corinthians. A gente vai falar muito deste jogo também, das informações aí dessa final pelo Paulista Sub-17. Tomara que o São Paulo consiga a vitória.
Estas são as informações aqui do Turbina Tricolor nesse vídeo de repercussão. Mais informações, Dorival Júnior atribuindo ao comportamento pela partida que aconteceu de todo mundo e assumindo a responsabilidade. Eu coloco também a responsabilidade sobre o técnico Dorival Júnior. E você, torcedor, quem foi o principal culpado desse placar aí pelo Palmeiras ter vencido o São Paulo por 5-0? Eu fico por aqui, deixo aqui meu agradecimento para você. Se está chegando agora, se inscreve no canal. Eu conto muito com o seu apoio. Deixa o seu like que ajuda muito também aqui no nosso trabalho. Eu volto na sexta com o vídeo de informação do São Paulo, com o boletim informativo e as informações também do treino do São Paulo. Um forte abraço para você, tamo junto. Valeu!